Tudo bem? Bom dia para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Estamos começando mais um dia da nossa aula do Grande Debate. Hoje iremos discutir o tema da Unesp de 2018. O voto deveria ser facultativo no Brasil? E para trazer essa discussão, nós teremos dois grupos também, um grupo defendendo que o voto sim deveria ser facultativo e o outro grupo defendendo que o voto não deveria ser facultativo e sim obrigatório, como acontece no Brasil no dia de hoje. Lembrando também que ao final da aula, vocês deverão ir até o link do Google Forms, que eu irei enviar para vocês lá no grupo do WhatsApp, e vocês devem atribuir uma nota de 1 a 10 para os dois grupos, beleza? Só colocando um adentro aqui, a nota de cada grupo será definida, a nota vai ser definida por vocês e será a nota que tiver a maior votação, beleza? Então, por exemplo, se a maior quantidade de votos foi nota 7, o grupo terá nota 7. Vamos supor que a maior quantidade de nota foi 10 para os dois grupos. Os dois grupos terão 10. Tá? Então, será muito relativo. Quem define a nota dos amigos são vocês. Lembrando que eu sei qual é a nota que você está dando para cada grupo. Tá? E aí, da mesma forma que julgas, será julgado. Então, vamos usar o bom senso, o senso crítico. Tá? Não estou dizendo que é para você dar nota para uma pessoa, mas usem o bom senso ao avaliar. Eu quero que vocês avaliem, o mais importante do que a nota, avaliar como o grupo se saiu nesse debate, nessa discussão. Vamos lá para os bons dias aqui, né? Para o Pedro, para a Júlia, para a Natália, Jaime, Manu, Maria Júlia, Matheus, Emanuele, Lelê, Gabi, Brenda, Pietra, o Leal, o Guilherme Silos, Helena e a senhorita Gabriela Henrique está perguntando quando sai a nota. Calma que você está muito ansiosa. Amanhã, após todos os grupos se apresentarem, eu irei jogar a nota no Dateduc para vocês. Assim que eu terminar de lançar lá, eu já aviso quanto que cada um tirou, beleza? Tem que estar animado, né, Matheus? A gente está gravando a aula, então aqui ele tem que ter, uhul, pura animação, puro café na veia. Bom dia, Vê. A Vê também está na sala hoje. Então, vocês arrasem na apresentação, hein, molecada? Tem público aqui agora de responsabilidade. Ai, ai, ai. Vou pedir, então, para os dois grupos, por favor, ligarem suas câmeras e os seus microfones para que nós possamos começar o nosso debate. Olá, olha eles aí. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos também. Ana, Érica, olha o Ambrosio, a cara dele que acabou de acordar, não mexeu nem o cabelo para estar aqui. Literalmente, não tomei nem café. Muito bem. E eu preocupado se ele estava acordado, eu tive que ligar para ele, viu, Rodrigo? Observação. Eu estou preocupado. Ele acabou de acordar ali, viu? Estamos de olho nisso. A Maria Júlia não, ela já acordou, fez chapinha, penteou o cabelo, se arrumou tudo. Não vejo chapéu, não. Está toda arrumadinha, muito bem. Crianças, então vamos lá, né? Conforme definido, o grupo que defende o sim, né? É o que começa sempre. Então, quem serão... um adentro, tá? Ontem a gente ficou meio desorganizado. Sempre que um grupo terminar, eu vou fazer a passagem para outro, para a gente conseguir organizar o pensamento no debate mesmo, beleza? Então, o grupo terminou, eu vou fazer a passagem da voz para o outro lado. Então, vamos aguardar a voz para não virar uma bagunça também. Certo? Bom, vamos lá. 5 minutos para o grupo que diz que sim, o voto deveria ser facultativo. Bora lá. Ou sim, o grupo que vai defender o sim, quem é? A gente. Então vai. Vocês é que começam. Tá bom. Bom, para defendermos a obrigatoriedade do voto, a gente vai se basear nos preceitos da Revolução Francesa, que foi ancorada na seguinte formulação de Rousseau.
o cidadão só pode ser o soberano da política se ao mesmo tempo for subordinado do processo que constitui a vontade geral. Ou seja, o poder político só vai vir do povo se o povo participar da política. Por conta de um conjunto de desigualdades, como a desigualdade de renda, racial, de gênero, o voto deve ser obrigatório por se tratar de uma questão de representatividade. Por segundo pesquisas do jornal GGN, países onde o voto é facultativo, negros, latinos, jovens, pobres e idosos costumam deixar de votar. Ou seja, com o voto sendo facultativo, não há representação total da população, principalmente daqueles que precisam que os políticos formulem políticas públicas que atendam suas necessidades. Ou seja, o voto facultativo, ele gera elitização da política. Além disso, o voto facultativo exige maior consciência de cidadania, o que não existe no Brasil. Sendo assim, o atual estágio da democracia brasileira não permite a adoção do voto facultativo. Muito bem. A Mafê fez uma colocação aqui que é verdade. Vou pedir para quem não está falando, mutar o microfone e só desmutar na hora que for fazer a sua colocação, porque senão gera um ruído e fica ruim, beleza? Eu também farei isso. O outro lado, por favor, agora coloque o seu ponto de vista. Ok. Para falar sobre a facultatividade do voto, primeiro eu gostaria de usar como tópico a liberdade de escolha, o direito de escolher se quer votar ou não. E para isso eu vou citar o princípio libertário dos direitos naturais, que segundo o qual todo homem tem direito absoluto e irrestrito sobre o próprio corpo. Qualquer agressão contra ele, vinda de onde vier, inclusive do Estado, é ilegítima. Portanto, vou fazer uma pergunta e eu gostaria de perguntar a quem pertence o meu direito de facultatividade ao voto, se não a mim mesmo. Tudo bem, o outro lado, caso querem responder, trazer aí o que ele coloca. Quem vai? Refaz a pergunta, Guilherme. Gostaria de perguntar a quem pertence meu direito de facultatividade ao voto, se não a mim mesmo, considerando o princípio libertário já citado. Ótimo. Vamos lá, quem vai responder esse pipoco aí? Ele lançou uma proposta. Guilherme, eu concordo com o que você disse, que tipo, o voto ali pertence à pessoa própria, só que como que você vai falar para uma pessoa que não tem muitas vezes tipo, a maioria? A gente está falando das minorias que são, tipo, desprivilegiadas. Como que você dá a elas a opção de escolher se ela vai ou não votar, se ela não sabe nem o poder que o voto dela tem? Porque é o que acontece com a maioria, e é justamente o que a gente põe aqui. Como que a gente vai falar para uma pessoa que não sabe nem o direito do que é cidadania, qual que é o poder do voto dela, como que essa pessoa vai escolher se ela vai ou não votar, entendeu? Então, por isso que a gente fala que a obrigatoriedade do voto funciona como um estímulo para a pessoa que ainda não tem consciência do poder do voto dela ir lá e votar, entendeu? Para, consequentemente, ser representada. Então, eu acho que é isso. Muito bem, a réplica, a tréplica, na verdade, aí, para a colocação da Helena. Em relação ao que a Helena falou, eu só gostaria de constatar que, de acordo com os dados das últimas eleições, nós temos um crescente aumento na porcentagem de pessoas que não estão indo votar, né? Então, não sei se essa obrigatoriedade está estimulando ou, na verdade, desestimulando as pessoas a irem votar. Tendo em vista que, com base na última eleição, cerca de 1/3 da população não foi votar, né? Ou votou, no caso, o famigerado branco ou nulo. Então, nós temos que, talvez, essa obrigatoriedade está, na verdade, desestimulando, já que, com essa obrigatoriedade, a população percebe que, como a Helena falou, eles não sabem o poder que o voto tem. É porque, literalmente, o voto delas não está tendo poder, não está tendo mudança, não está tendo nada. A pessoa se sente desestimulada e, por isso, nós temos esse crescente aumento na porcentagem de pessoas que não estão indo votar ou estão votando branco ou nulo. Então, é isso. Além disso, gostaria de complementar que, sobre os dados que o Eric falou, nas últimas eleições, cerca de 66% de quem deixou de votar ou votou branco ou nulo
tinha ensino médio ou superior. Além disso, 50% desses que deixaram de votar recebia de 2 a 10 salários mínimos mensais. Ou seja, não são pessoas marginalizadas. Tudo bem, vamos para o outro lado. Quem coloca aí a réplica ou a tréplica da colocação? Vai lá, Mas Helena. você não concorda que, tipo, pensando assim, se mesmo se tendo obrigatoriedade, tendo um estímulo, que eu acredito que seja um estímulo, já tem toda essa falta de comparecimento, e quando ele for facultativo, você não acha que isso vai aumentar? Você tem algum dado que comprove que a partir do momento que ele seja facultativo, ele vai ter mais representatividade, as pessoas vão ir mais votar e, consequentemente, o voto vai ser mais legítimo? Porque o que se fala muito é que em lugares que votos são facultativos, a falta de legitimidade do voto é muito grande. Então, como que você me explicaria isso? Como que você me prova que o voto sendo facultativo, as pessoas vão ir mais votar? Muito bem, quem responde? Aí nós temos um ponto em que você está comparando quantidade com qualidade, né? Nós sabemos que essas palavras não são sinônimas, né? E eu acho que isso é um ponto muito importante a se pensar. Já que nós, né, percebemos, com base no nosso governo atual, que quantidade de votos não quer dizer nem um pouco qualidade. Então, acredito que seja isso. A gente não tem que pôr na nossa mente que quanto mais pessoas votarem, isso está melhor. E sim, mais pessoas conscientes de que o voto delas tem poder, como você disse, né? Mas as pessoas não têm essa crença de que o voto delas vai ter poder, não tem crença de que o voto delas vai mudar alguma coisa, já que realmente não muda. Já que nesses anos de voto obrigatório, nós não tivemos um aumento no nosso PIB considerável, né? Nós não tivemos avanço nenhum, entre aspas. Enquanto, se nós formos pesquisar dados, os países com maior PIB são onde tem o voto facultativo. Sim, eu acho que a gente não deve... É um momento, quem vai? Responde Helena, depois o Guilherme, beleza? Se o Silas for complementar a resposta, ele pode ir. Eu queria complementar só os dados do Eric. Então vai lá, Guilherme. Então, depois a Helena responde. Sobre o que o Eric falou do PIB, o top 15 PIB mundial desde 2010, nenhum ano, desde 2010, o único país que tinha voto obrigatório nesse top 15 era o Brasil. Todos os outros 14 países tinham o voto facultativo. Bem, Helena, vai lá. Eu acho um pouco contraditório a gente comparar países que têm um PIB muito elevado, porque o sistema educacional deles é completamente diferente. Como que a gente vai falar para uma pessoa... Como que a gente compara isso no Brasil, sendo que em uma escola pública, por exemplo, as pessoas não têm a mínima noção nem do que um vereador faz, não tem noção de nada de política. Como que a gente compara? A gente não pode comparar países que têm o PIB elevado com o Brasil, entendeu? Por isso que a gente fala que o atual estágio da democracia brasileira não permite isso. Porque a gente não tem... É muito falho o sistema de educação. Se é falho em matérias tipo matemática, de português, como que vai ter uma legitimidade em ciência política? Então, eu acho que não tem como comparar países com PIB elevado com o Brasil, porque falta educação mesmo, para essas pessoas terem consciência do voto delas. Eu tenho um acréscimo também. Sobre o que vocês disseram sobre a quantidade de votos brancos e nulos, eu tenho um questionamento. Será que é porque essas pessoas acreditam que não vai mudar ou é por falta de representatividade? Será que esses candidatos que estão lá, eles estão prometendo coisas que elas querem? Eu acho que essa parte de voto branco e nulo não necessariamente não é porque elas não acreditam que o voto não possa mudar, é porque elas não têm uma escolha que elas se identifiquem. Eu acho que é uma questão de representatividade e não de números. Muito bem, só fazer um acréscimo aqui. Lembrando que quem quiser mandar perguntas, mande aí no chat e a gente reproduz para os grupos as colocações de vocês. Se vocês quiserem liberar o microfone para falar também, será bem-vindo, beleza? Então, fiquem à vontade para perguntar. Se quiser perguntar no chat, no particular, e pedir para que eu reproduza a pergunta, também está aberta essa possibilidade. Vamos lá, o grupo do Guilherme, do Eric e do Matheus. Eu gostaria de responder sobre o que a Helena falou, de não estarmos preparados em si para o voto facultativo.
creio que seja um pensamento elitista, porque você está banalizando o voto da população marginalizada. Você está acreditando que essa população não tem o estudo ou, se não, a decência suficiente para utilizar bem o seu voto. E eu não concordo com esse tipo de pensamento. Agora, sobre o que a Maria Júlia disse... a Maria Júlia pode repetir qual era a pergunta dela? Por favor, Maria Júlia. Eu perguntei assim, se você acha que elas estão votando em branco ou em nulo porque elas acham que o voto dela não faz diferença ou porque elas não se identificam nos candidatos. Muito bem. Bom, para responder sua pergunta, na verdade, eu gostaria de fazer outra pergunta. Você acha mesmo que uma pessoa que foi até o sistema eleitoral, que votou branco ou nulo, que, como você mesma disse, não está se sentindo representada, você acha que essa pessoa tem algo a acrescentar no sistema democrático? Você acha que essa pessoa realmente quer fazer uma mudança ou que ela simplesmente está se sentindo com falta de representatividade e a mudança tem que ser lá em cima e não no sistema de voto? Muito bem. Quem responde aí? Eu não entendo essa sua pergunta, porque eu não entendo como mudar o voto obrigatório pelo facultativo vai mudar essa questão da representatividade. Estou te mostrando que a democracia no Brasil é muito recente, ela é muito falha, e eu não entendo como mudar o voto para facultativo vai melhorar a situação. Sendo que em países onde o voto é facultativo, mesmo com o ensino sendo muito melhor, com a economia sendo muito melhor, a parte excluída da sociedade, os pobres, os latinos, eles não vão votar. O que vai melhorar se a gente colocar o voto facultativo aqui? Eu não entendo qual que é essa melhora, o que vocês acham que vai acontecer, o que vai mudar. Muito bem, responda o menino. Bom, deixa eu só responder lá, também o que Helena. o Guilherme me disse, falando que a minha visão é elitista, e eu não acho isso, porque a gente está trabalhando com fatos. Eu não estou falando que a pessoa pobre é burra, vou falar assim mesmo para ficar mais fácil para entender, sendo que ela, tipo, por ela ser pobre, ela não consegue votar. Eu estou falando uma questão muito óbvia. Como que uma pessoa que não tem, instrução nenhuma vai saber do poder do voto dela? Como que ela vai ir lá numa urna e decidir, não, hoje, como que ela vai saber que ela tem que votar se não tiver alguma lei estimulando ela, entendeu? É isso que eu tô querendo que vocês entendam, porque, tipo, é muito óbvio, eu não tô sendo elitista, não tô falando que o voto ele tem que ser só da parcela que estuda que tal. Só que é muito óbvio, quando a pessoa não tem instrução, ela não vai saber, ela não vai, não tem sentido. É isso que eu tô querendo trazer e eu não tô querendo ser elitista de maneira alguma. Muito bem, vamos lá, meninos. Logo depois da resposta do outro grupo, eu tenho uma pergunta aqui no chat que eu irei fazer, beleza? Então, vamos lá, Guilherme, Eric e Matheus. Na verdade, sobre o que a Helena disse, eu ainda continuo concordando que é um pensamento elitista, porque você está querendo controlar o voto das pessoas de uma classe mais marginalizada que a sua. Você está querendo ditar o que elas sabem e o que elas não sabem. Deixe que elas exerçam o próprio voto, sabe? É simples. E, além disso, a gente pode citar os dados de que a maioria dos que deixam de votar tem ensino superior. Tem ensino médio ou superior e ainda assim recebe de 2 a 10 salários mínimos, que é muito acima da realidade brasileira. E sobre o que a Maria Júlia falou, na verdade foi exatamente a pergunta que eu fiz. Como o voto obrigatório ou o voto facultativo vai influenciar, né, na representatividade política? Na verdade, não é sobre isso que a gente está falando, porque a representatividade política, na verdade, é um fato de que ela é baixa aqui no Brasil. Tanto que, se ela fosse alta, não teríamos 1/3 da população deixando de votar, sabe? O voto facultativo ou o voto obrigatório não vai influenciar sobre isso. Está forçando as pessoas a votarem em alguém que não as representa com o voto obrigatório. Por isso que eu digo, não votar é um tipo de voto. Não votar é exercer uma opinião. Olha, eu não concordo com nenhum desses que estão ali. Olha, eu não quero que nenhum desses me represente. Você não está votando, você está deixando o seu voto à deriva. Muito bem, só um minutinho aqui, uma pausa. Tem um comentário, pergunta aqui que a Pietra fez. Eu tenho uma dúvida. A Helena disse que em escolas públicas os estudantes não têm noção política. Dizer que nenhuma minoria tem preparo político é falho. O voto ser obrigatório para pessoas que não têm estudo político explica como a qualidade dos políticos eleitos é baixa. Assim, não seria melhor deixar o voto apenas para as pessoas que são
preparadas? Vamos lá, os dois grupos podem comentar e responder essa pergunta aí. Então, já que ela citou meu nome, eu vou começar respondendo. Como que você vai deixar para as pessoas preparadas, sendo que normalmente essas pessoas preparadas, elas têm que ter um certo estudo? E como que você fala que, tipo, por exemplo, que agora eu me enrolei, peraí. Como que você vai deixar isso para as pessoas preparadas, sendo que as pessoas preparadas têm que ter um estudo e esse estudo não é oferecido gratuitamente, sendo que não é todo mundo que consegue estar numa escola particular. Então, como falaram para mim que a minha visão estava sendo elitista, a visão dela também tá, né? Então, também não, né? Porque a minha não era. Mas a visão dela está sendo elitista, porque como que a gente pode falar que uma pessoa preparada vai ser uma pessoa que estudou numa escola pública? É claro que se a pessoa pesquisar, tiver acesso à internet, tiver acesso às coisas, ela pode ser preparada. Só que pensando no âmbito geral, em que as pessoas não... Gente, é muito óbvio, é muito claro, ninguém tem uma consciência certa de cidadania. A gente própria aqui, eu acho que não tem. Então, eu acho muito falho você também falar que tem que deixar o voto para as pessoas preparadas. Mas, enfim, agora... E eu achei essa pergunta um pouco contraditória, porque ao mesmo tempo que você diz que falar que a minoria não tem preparo político é falho, você fala para deixar as pessoas preparadas votarem? Essa sim é uma visão elitista. Por que qualquer um não pode votar? Se eu quiser votar, eu posso votar, mesmo que eu não entenda muito bem sobre política. Mas é isso que a gente está falando, que o voto obrigatório, ele vai fazer com que? Vai fazer que a pessoa vá atrás de saber quem é o candidato, o que ele está prometendo, o que ele quer fazer pela população necessitada, o que ele já fez, o que ele não fez. Então, a gente está falando que o voto obrigatório, ele tem um cunho pedagógico, porque a pessoa, querendo ou não, vai atrás um pouco saber do que os candidatos estão falando. E eu acho que o voto facultativo, as pessoas que já não votam, não vão estar nem aí, não vai querer saber, tipo, eu não preciso votar mesmo, para que eu vou querer saber sobre política? Muito bem, quem vai? Tentando um pouco no que a Maju falou, a partir do momento que você vota em uma pessoa... Está sem som. Tá sem som? Retoma um pouquinho, que deu uma falhadinha. Foi? Retoma novamente, porque deu uma falhadinha. Tá. Bom, retomando o que a Maju falou, a partir do momento que você vota em um candidato, o cidadão se sente no direito de cobrar os seus direitos. Então, isso estimula o povo a, se ele não está contente com a atual situação, ir lá e cobrar devido ao seu voto. Não, eu votei em você e eu quero que mude isso, gerando muitas vezes manifestações e coisas do tipo. Muito bem, meninos, querem fazer alguma colocação, trazer um ponto de vista aí? Eu gostaria de dizer que, para responder a pergunta da Pietra, a Maria Júlia e a Helena acabaram se contradizendo, eu não entendi muito bem. A Helena mesmo citou que a parte mais alta da tabela, da elite, né, teria um voto melhor qualificado, né, um voto com mais estrutura, e a Maria Júlia disse que é direito de todo mundo votar, que mesmo a pessoa sendo da classe mais pobre, pode votar também, que o voto também vai ter efeito. Então, eu não entendo qual é o ponto de vocês, porque as pessoas com o voto facultativo podem continuar votando. Ninguém a impede, porque ela é de classe mais baixa ou classe mais alta, de deixar de votar. Mas a gente só quer a liberdade de poder, olha, eu não estou me sentindo representado, eu não quero ir lá votar, para não ter que ficar votando branco, não ter que ficar votando nulo. E sobre o que a Manu falou, sinceramente, eu discordo, porque não é porque eu não votei, ou eu votei branco, ou eu votei nulo, que eu não posso exercer meu direito de cidadão de manifestar, que eu não posso exercer meu direito de cidadão de cobrar sobre os políticos. Porque, querendo ou não, eles vão decidir sobre a minha vida por 4 anos. São 4 anos da minha vida decididos sobre os políticos, com leis que eles fazem. Então, eu posso sim cobrar, eu posso sim me manifestar e eu posso sim ficar irritado com as decisões deles, mesmo que eu não tenha votado, porque eu continuo sendo cidadão, votando ou não. Sim, mas eu não entendi. Pode falar? Vai, Maria Júlia, eu vi que a Helena também desmutou, então depois a Helena fala. E aí eu tenho uma pergunta aqui do Aguiar para lançar para vocês. Eu não entendi o que você achou contraditório na minha fala, porque eu disse que qualquer um pode votar. Sim, o voto obrigatório diz que qualquer um pode votar. Na verdade, qualquer um, todos devem votar. Eu não entendi qual que foi essa contradição e eu acho que você não entendeu o que eu disse, que o voto, ele incentiva a pessoa a ir atrás de saber sobre os candidatos.
Acho que você não entendeu muito bem sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Helena, Bom, você... eu acho que ele também não entendeu a parte do que eu falei, porque, tipo assim, ela falou que as pessoas, para deixar o voto para as pessoas que são mais preparadas. O que eu quis dizer é que as pessoas mais preparadas, consequentemente, são as pessoas que teve um estudo, teve Ai, agora esqueci a palavra, que beleza. Teve um... Ai, gente, acabei de falar a palavra. As pessoas preparadas, elas têm um estudo melhor. Ai, que ódio, tô me contradizendo agora. Instrução? Peraí. Uma instrução, Nossa, que bosta. Ai, que raiva. Bom, deixa eu voltar. Calma. O que eu falei é que, tipo, ela falando que as pessoas são mais preparadas, para deixar o voto para as pessoas mais preparadas, são pessoas que têm mais instrumentação. Instrumentação não, é instrução. Então, é isso que eu quis dizer. Eu não quis falar que o voto mais certo são das pessoas mais elitizadas. Eu estou colocando um fato de que as pessoas que ela diz ser mais preparadas, consequentemente, são as pessoas que têm mais instrução, entendeu? E essas pessoas que têm mais instruções provavelmente não estudaram, não tiveram só a base de uma escola pública. E a gente tem uma noção bem grande disso, de que a escola pública é muito falha na questão de política, quando a Anitta e a Gabriela Prioli estão fazendo lives, porque a própria Anitta disse que ela estudou em escola pública e, tipo, a Anitta é uma pessoa que tem dinheiro, se ela quisesse, ela poderia ir lá e aprender mais, mas mesmo assim, ela ter estudado numa escola pública, ela não tem consciência nenhuma do voto, entendeu? Por isso que ela faz a live com a Gabriela Prioli, que é uma pessoa que tem mais, né, que é formada em Direito e tal. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que eu quis dizer, e eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Espero que você tenha entendido agora. Muito bem, eu vou trazer a pergunta do Aguiar. Aqui ele faz um comentário. Nesse caso, as pessoas menos estruturadas e menos instruídas não estariam mais propícias a ser influenciadas pela opinião alheia, assim como notícias falsas? Ele está lançando essa pergunta para o fato de seu voto sendo obrigatório, né? As pessoas não estariam que são menos instruídas, que têm menos instrução, se essas pessoas não estariam sendo influenciadas por notícias falsas, justamente pelo fato delas não terem instrução, e principalmente por pessoas consideradas da elite, ou pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que fala, olha, vota no fulano. O que vocês acham, meninas que defendem o voto obrigatório? Eu acredito que, mesmo tendo voto obrigatório ou não, as fake news vão existir. As eleições ainda vão existir. Então, as fake news ainda vão existir. As pessoas vão querer influenciar, sim, as pessoas que acabam sendo enganadas. Eu acho que o voto obrigatório não interfere nisso. Isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Muito bem. Quero trazer uma provocação aqui também para os dois grupos. Na verdade, vai ficar mais para a galera que está defendendo o voto obrigatório. Os meninos trouxeram um dado que a população que não vota e que se abstém são as classes mais abastadas. Né? É a classe média que ganha de 2 a 10 salários mínimos. E a gente está focando muito da classe, como na obrigatoriedade só da classe baixa, né? da classe B e da classe E. Como que a gente faz, então, para lidar com esse caminho aí, onde eu possa fazer com que a população tenha essa conscientização política da importância do voto? Acho que os dois grupos podem estar respondendo isso aí. Como que eu trabalho numa sociedade? Vou reformular. Acabei falando bastante. Como que eu trabalho para uma sociedade que não tem tanta experiência democrática, para que ela se conscientize da importância do voto? Eu acho que o lugar onde a pessoa constrói o seu senso crítico é na escola. Então, eu acho que deveria haver, por exemplo, uma matéria na escola sobre educação política, porque
Mesmo na nossa escola, por exemplo, a gente tem sociologia. A gente não aprende muito sobre a política atual, por exemplo, do Brasil. A gente aprende sobre filósofos, suas teorias, mas a gente não aprende muito sobre os nossos direitos em si, os nossos deveres, sobre política mesmo. Eu acho que deveria haver uma matéria sobre educação política na escola, porque assim as pessoas poderiam aprender um pouco mais sobre o poder do seu voto, que o voto é sim muito importante. Meninos? Bom, concordo com o que Perdão, a Maria realmente ter uma matéria sobre política na escola seria algo importante. E gostaria de acrescentar que o voto facultativo, querendo ou não, ajuda nesse sentido. As pessoas que não se sentirem preparadas, ou as pessoas que não se sentirem representadas, ou que realmente não dão importância ao voto, acham que o voto realmente não importa, podem simplesmente deixar de votar. E as pessoas que estão preparadas, as pessoas que estudam, as pessoas que pensam, olha, eu quero fazer o meu voto dar certo, eu quero estudar um candidato que realmente me represente, ela vai e continua votando, não está sendo pedida. E um adendo, né, muito importante, é que nós não temos uma aula específica para isso, mas nas matérias de filosofia e sociologia, nós já foram reforçados várias vezes a importância do voto, até pelo Gustavo mesmo, né? Já foi revisado várias vezes tanto a matéria de direitos, deveres, né? E a importância do voto. O Gustavo já trabalhou isso com a gente várias vezes. E considerando que nós somos a elite, né? Reforçar os dados que nós já falamos, que o Rodrigo também mencionou, que a maior parte, né, dessa elite que tem aula sobre a importância do voto, que tem aula dos nossos direitos e deveres, são os que não votaram, ou votaram nulo ou branco. É isso. Eric, você acha que essas aulas que a gente teve foram muito eficientes? Porque a gente não foi enfatizado, não foi profundo, sabe? Não foi a fundo essa matéria. Eu acho que a gente teve, sim, porque a gente é privilegiado, mas não foi muito profundo, a gente precisaria saber mais sobre isso. Em escolas públicas, por exemplo, aqui em Penápolis, houve casos de que professor de sociologia nem tinha professor de sociologia, estava em falta, eles estavam sem aula. Então, eu sei que existe, por exemplo, para a gente, mas eu acho que deveria ser melhor. Deveria estudar mais isso, deveria haver uma matéria especificamente para isso. E eu também queria deixar claro que a gente não é contra totalmente o voto facultativo. A gente é contra ele nesse momento da democracia brasileira, porque ela é muito recente, a gente está no nosso 9º presidente, e eu acho que, tipo, as condições não são favoráveis para esse tipo de voto agora, mas talvez num futuro, quem sabe, né? Quando a Maria Gil, só fazer uma vez, quando a Maria Gil coloca 9º presidente, ela está falando dos presidentes eleitos no Brasil, tá? O Brasil, por conta de uma série de golpes aí que vão de Getúlio aos militares, nós ficamos muito tempo com governos autocráticos e autoritários. Meninos e meninas, nós temos 5 minutos, então eu vou pedir para que vocês façam agora as colocações finais de vocês, tá? 2 minutos para um grupo e 2 minutos para o outro. Quem gostaria de começar? Vamos lá. Para que ninguém se pôs, eu vou colocar. Bom, então, por fim, somos contra o voto facultativo nesse momento. A gente defende a obrigatoriedade do voto, mesmo mais por uma questão de representatividade mesmo das classes menos privilegiadas, para que todos, né, sem exceção, sejam representados e o voto obrigatório sendo como um estímulo. Porém, num futuro próximo, nem tão próximo, talvez a implementação do voto facultativo seja eficaz, isso se houver uma mudança, né, no nosso sistema educacional, tendo uma implementação tanto de ciência política como para que todo mundo entenda realmente a importância do seu voto. Porém, né, entretanto, no atual estágio que a gente está vivendo na nossa democracia, o voto facultativo não seria eficaz. Muito bem, vamos então agora para as colocações finais do grupo que é a favor do voto facultativo. Vamos lá, meninos?
Bom, eu gostaria de dizer que nós concordamos sim que o voto facultativo deve ser implementado, porque como já foi dito aqui, quantidade não é qualidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e essa é a beleza da liberdade, na verdade. Poder gerir as próprias escolhas e poder gerir as consequências das próprias escolhas. Não votar tem uma consequência, assim como votar tem uma consequência. Poder gerir isso é o que é belo na liberdade. E acho que a população está, sim, preparada para isso. Discordo totalmente com o pensamento de que as pessoas da classe marginalizada deixariam de votar por causa dos dados que nós apresentamos. E acho que seria uma mudança, porque se nós queremos ver uma mudança lá em cima, nós temos que começar aqui embaixo, temos que começar com mudanças simples no sistema. Muito bem, meninos e meninas, parabéns pelo debate, foi muito legal. Acho que trouxe uma boa visão dos dois lados a respeito do tema da Unesp de 2018, né, que foi o voto deveria ser facultativo no Brasil. Lembrando que quando a gente fala de temas de redação, né, principalmente das universidades aí, nós estamos falando de perguntas que permitem os dois lados da moeda, tá? Vocês percebam aí que os dois lados possuem bons argumentos e possuem uma forma de defender a tese a partir dele, tá? Então, toda vez que vocês encontrarem uma pergunta num tema de redação, saibam que há argumentos plausíveis e defensáveis para os dois lados. E cabe a você, né, que está ali diante dessa pergunta, tomar partido de uma delas, defendê-la com seus argumentos e com seus posicionamentos, beleza? Muito obrigado a todo mundo que participou, foi muito bom novamente. Amanhã nós teremos o último debate dessa nossa primeira rodada aí da nossa aula do grande debate, né, do colégio, grande debate virtual, porque em sala de aula nós sempre fizemos, mas o primeiro virtual, e tem sido muito legal. Estou super orgulhoso de vocês pelo trabalho, pela qualidade e pelo empenho de todos. Lembrando que agora eu vou mandar para todos lá no grupo do WhatsApp o link para que vocês possam dar a nota para os dois grupos. Belezinha? Gente, muito obrigado. Tá? Até a nossa próxima aula sobre o grande debate. Falta 1 minuto. Obrigada.